Fontes palestinas dizem que pelo menos 700 palestinos teriam falecido desde o recrudescimento desse conflito, e esse dado teria uma compilação aí temporal de cerca de 24, no máximo 30 horas do início da retomada das hostilidades. Então, quer dizer, o nível de mortalidade é muito alto, né? Você tem um nível muito alto de morte, e isso vem no mesmo domingo em que se atribui ao Irã a participação, através dos iemenitas, de ataques múltiplos a navios comerciais e a navios militares no Mar Negro. Isso tudo está crescendo muito na mídia do Oriente Médio, na mídia dos Estados Unidos, de Israel, do Líbano, da Síria, do Irã, porque vem a acusação ao Irã no momento em que a fronteira norte de Israel com o sul do Líbano também está enfrentando conflitos muito mais profundos. Profundos não só em relação ao aspecto subjetivo, como em relação aos objetivos que estão sendo atacados. Quer dizer, Israel vai mais ao norte do Líbano e o Hezbollah vai mais ao sul de Israel. Os ataques que são mais ou menos, ou funcionam mais ou menos até aqui como espelho em relação às represálias, ações, réplicas e tréplicas, nesse domingo teriam ferido pelo menos 10 soldados israelenses, segundo, de novo, a mídia mainstream israelense. Segundo alguns meios abertos, até 11 soldados e 3 civis teriam sido feridos por fogo antitanque do Hezbollah, e Israel continua atacando carros, que muitas vezes os libaneses atribuem a civis, né, a sua propriedade, está atacando e utilizando também, segundo denúncias de canais libaneses de fontes abertas, utilizando fósforo branco dentro do território libanês. Então a gente tem um início de domingo, do ponto de vista do horário brasileiro, aonde nós estamos vendo essa questão dos ataques no Mar Vermelho contra esses navios comerciais e militares. São informações tanto da Al Jazeera, que atribui ao Pentágono, como das mídias comerciais, como eu disse, além das fontes abertas, o que dá uma característica um pouco mais séria, sob o ponto de vista, não do nosso julgamento, se é uma false flag, se é uma verdade, se não é uma verdade, né? Porque essa é uma possibilidade, Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo, que todos nós devemos considerar, porque muitas vezes se justifica uma ação violenta dizendo que aquele é um mal menor em relação a uma situação já consolidada. Então, eu não desconsidero, com a KTV, Adenilson, Magda, eu não desconsidero, boa tarde, sejam bem-vindos, que se eventualmente possa se tratar de uma bandeira falsa, que eventualmente possam se tratar de justificativas com o objetivo de preconizar aí um ataque maior ao Hezbollah, ataques dentro da Síria, não creio que ainda ataques dentro do Irã, né? Porque isso seria uma situação ainda mais séria em um momento que a gente vê um escalar, como eu sempre tenho dito, num degradê. E sempre lembrando que a gente não diz aqui, em nenhum momento, que isso significaria uma terceira guerra mundial, nada sensacionalista nesse sentido, não haverá enfrentamento militar entre potências, não haverá enfrentamento militar entre Rússia e Estados Unidos decorrente dessa crise no Oriente Médio, os chineses não entrarão com seu exército, não. Mas o risco de um conflito que envolva o Irã e os seus aliados, ele continua muito presente, e parece que com o recrudescimento, nesse dia 58, né, dos ataques contra Gaza, com o recrudescimento desses ataques, com a informação oficial de Israel, através do Benjamin Netanyahu, que está começando agora uma fase de incursão terrestre no sul da faixa de Gaza, com o nível de violência empregado, bairros inteiros destruídos, essa retórica violenta sendo retomada em níveis sem precedentes, inclusive no campo de batalha, onde em Gaza você tem combates encarniçados, você tem combates muito duros, porque a base, o núcleo duro dos túneis não foi destruído, aonde estão presentes as tropas israelenses. Está muito claro isso, inclusive, em função do que aconteceu nessa pausa, que os israelenses estão nas áreas onde existem uma menor infraestrutura de túneis ou não existem os túneis. São terrenos arenosos, são terrenos na costa do Mediterrâneo, são terrenos onde existe alguma dificuldade maior de construção de túneis e também são terrenos onde existe uma menor concentração de presença populacional. 1.900.000 palestinos estariam ao relento, estariam deslocados, estariam precariamente estabelecidos em função, inclusive, da destruição de suas casas, à parte os pedidos dos israelenses para que eles se deslocassem ao sul. Quando recrudesce o conflito, eles recebem uma nova informação, que eles devem partir do sul para o extremo sul, ou seja, para o portão de Rafah,
com o objetivo, eu quero crer, de pressionar o portão de Rafah. Boa tarde, Gesamari Solange, seja muito bem-vinda. Então, nós estamos tratando de uma situação que denota que nós estamos, primeiro, muito longe de terminar com esse conflito. O presidente francês Emmanuel Macron disse que a expectativa de Israel de terminar com Hamas é uma expectativa não realista e que, se esse for realmente o objetivo, Israel precisaria não de semanas ou meses, mas talvez de 10 anos para conseguir consolidar o seu domínio na faixa de Gaza e excluir completamente a possibilidade de reações do Hamas. Então você vê que, nesse momento, a solução militar parece, sob o ponto de vista de impingir, né, uma derrota total ao oponente, parece distante, mas as apostas muito altas. Boa tarde, Marcelo Banguin, seja bem-vindo. E, nesse contexto que nós estamos apresentando para vocês, só a perspectiva de agravamento. Durante todo esse domingo, nós observamos que o exército israelense também divulgou imagens adicionais de vários ataques a supostas células locais do Hezbollah no sul do Líbano. O Hezbollah, como eu disse, represálias que ocasionaram, inclusive, ferimentos e possivelmente baixas, óbitos ao exército israelense. Então, tem muitas imagens desses detalhes que eu estou colocando aqui para vocês no nosso canal do Telegram, para onde eu convido toda a audiência do canal a estar presente.